Olá, minha gente de Tucuruí região. Estamos começando o nosso TJ Regional e olha só os destaques de hoje. Justiça determina que Estado compre equipamentos de hemodiálise para o regional. Professor pede ajuda para continuar projeto de dança. Polícia apreende 2 armas de fogo em Tucuruí. Independente enfrenta o Carajás nesta sexta-feira no Nevegantão. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Professor de Zumba pede apoio para continuar com o projeto social em Tucuruí. O projeto existe há 2 anos e foi criado pelo professor Ailson Alves. A ideia ganhou novos horizontes e ele passou a dar aulas em vários bairros da nossa cidade. O número de alunos ultrapassou a marca de 300 pessoas. É um projeto que eu implantei já tem 2 anos aqui em Tucuruí e que a gente estava abrangendo vários bairros, né? Que era aqui na realidade, as alunas que faziam no ginásio passaram a vir fazer aqui na praça. Aí tinha também no Jardim Paraíso e no Cristo Vive. Então funcionava basicamente que eu me deslocava até esses bairros para dar essas aulas, que aí ficaria bem mais prático eu estar lá e elas simplesmente compareciam numa praça ou num local apropriado para a gente fazer. Hoje, devido à pandemia, o número acabou sendo reduzido e os atendimentos também foram suspensos. Apenas um deles acontecem, que é na Praça da Bandeira. E o professor pede ajuda à gestão pública para custear algumas despesas. Atualmente, a gente praticamente que só está com essa turma aqui, pelo simples fato de que nem todas, essa turma aqui da Praça da Bandeira, elas se disponibilizaram a pagar uma taxa mensal para a aula não acabar. Então, mas nem todas têm condições, né, de estar pagando essa taxa por mês para poder manter o professor, para a gente poder continuar dando essas aulas. Então a gente está fazendo essa entrevista para que a atual gestão possa ver, né, com mais carinho esse projeto, porque é um projeto que abrange muitas senhoras aqui. A gente já estava com 300 alunas, né, em todos os bairros. A gente queria até expandir mais, porque tem muita gente que quer, só como eu disse, fica inviável elas pagarem essa taxa. E o legal é elas poderem fazer essa atividade, né, que é uma dança, que beneficia, inclusive tem vários relatos de alunos que já vieram para mim, depois de ir no hospital e se sentirem melhor, e estar com uma condição melhor de saúde, entendeu? Então, é um projeto super importante para a cidade que estava em pleno vapor, que infelizmente a gente só está com essa pequena turma aqui na Praça da Bandeira. A grande maioria dos assistidos são pessoas carentes e nem todos conseguem pagar a mensalidade que antes era gratuita. Exatamente, a maioria dos bairros mais afastados é pessoas carentes que realmente não têm condições de estarem pagando essa taxa. Apesar de ser uma taxa pequena, mas o projeto em si anteriormente era totalmente de graça para elas. Então elas fizeram uma reunião para tentar manter a aula. Só que várias desistiram porque não tem condições realmente de estar pagando essas aulas. Inclusive eu que levava som me deslocava para os bairros para estar fazendo essas aulas, entendeu? Então é um projeto super importante e atinge várias senhoras aqui na cidade. E a gente pede para o poder público, se puderem chamar a gente para uma conversa, para ver se a gente consegue dar prosseguimento, né, nesse projeto, que é o projeto Saúde e Dança, o nome desse projeto. As aulas duram em média 45 minutos e já percorreram vários bairros de nossa cidade. Diversos bairros, porque é 45 minutos de aula, correto? E a gente marca, a cada dia da semana a gente vai para um bairro. Ou 3 ou 2 vezes na semana a gente vai para um bairro diferente. A aluna Lene Medeiros fala das mudanças na sua vida e, sobretudo, na sua saúde após começar as aulas de Zumba. Eu sentia muitas dores na coluna. Depois que eu comecei aqui a fazer as aulas aqui com o professor, eu me sinto bem melhor. A gente mantém um distanciamento, a gente usa máscara. E se as pessoas que estiverem vendo essa gravação aqui, se elas quiserem vir, serão bem-vindas, porque é bom demais
Eu amo, amo, amo fazer zumba. Você não dá um apoio total, então? Total. Polícia apreende 2 armas de fogo aqui em Tucuruí, uma delas na Vila Permanente. Pois é, só nos últimos dias, 2 pessoas foram presas por porte ilegal de arma e uma terceira foi presa por tráfico de drogas. O aspirante Wilson Júnior concedeu uma entrevista à nossa equipe de reportagem e deu mais detalhes sobre essas prisões. O policiamento intensificado, as abordagens intensificadas e graças a Deus estamos conseguindo tirar das ruas essas armas de fogo que podem colocar em risco a vida do cidadão de bem. Na Vila Permanente foi abordado um indivíduo na parte da noite, ele estava numa motocicleta e quando foi feita a abordagem ele estava com um revólver 38 com 6 munições. Ele alegou que era um entregador que utilizava aquela arma para se defender, mas na verdade ninguém sabe da finalidade realmente que ele ia utilizar esse armamento, até porque ele não tinha documentação nenhuma da arma. Então ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, Paco. Inclusive, ele já fez contato com vocês depois disso. Justamente, entrou em contato no Instagram do batalhão, mencionando que a arma seria para uso dele para defesa, mas a gente tem aqui na cidade os órgãos de segurança públicas que fazem essa segurança da população. Então, se o cidadão de bem ele quer ter a utilização de uma arma de fogo, ele tem que procurar o meio legal, tá certo? Para se legalizar e ter essa posse e esse porte. Como ele não tinha nenhum documento da arma, nem o porte, ele foi apresentado, Paco. Agora nós tivemos uma outra situação que já foi aqui na cidade mesmo. Isso foi no dia de ontem, uma discussão entre vizinhos. Aí um ameaçou o outro com uma arma de fogo, calibre 32, ali na Nova Matinha. E quando a guarnição chegou, constatou se realmente ele estava armado, com 2 munições, a arma de fogo dele. Também ele foi apresentado, não tinha nenhuma documentação da arma. Então a gente orienta o cidadão que ele não tem nenhuma documentação da arma, não tem o porte, não tem a posse. Se ele quer continuar com sua arma de fogo, que ele legalize. Porque a Polícia Militar ela está nas ruas, ela está abordando diariamente, fazendo seu trabalho preventivo. E todas essas armas que estiverem nessas condições serão apreendidas e o cidadão que tiver com essas armas serão presos, Paco. Até porque geralmente populares e às vezes até os próprios familiares acabam denunciando, né? Justamente, até porque esse cidadão, por vezes, ele quer no primeiro momento ter essa arma para se defender, mas a partir do momento que ele ingere bebida alcoólica, ele começa a discutir com o vizinho, como aconteceu ontem, ele vai querer utilizar esse armamento, Paco. Então é o ideal, a gente solicita que a população ela oriente os familiares para estar devolvendo essas armas, para estar legalizando, porque a gente vai acabar prendendo esses cidadãos que estão com essas armas. E ainda no dia de ontem nós tivemos também o caso de uma prisão por tráfico de drogas. Justamente, Paco, é todo um serviço de planejamento da Polícia Militar, intensificando aqui as rondas. O BOP continua na cidade também, cabe mencionar isso daí. Operações estão acontecendo simultaneamente em vários locais na cidade. E ontem, pelo recobrimento, aconteceu uma prisão por tráfico de drogas. É um indivíduo conhecido, inclusive ele é casado com uma cidadã também que já foi presa várias vezes por tráfico de drogas, então é o casal do tráfico. E ele foi preso ontem com drogas, além de alguns objetos, produtos de furto que estavam em sua casa. Então tudo foi apresentado na delegacia e, graças a Deus, esses bens que tinham sido furtados e roubados serão devolvidos aos seus proprietários. Ele segue então à disposição da Justiça? Segue à disposição da Justiça, como os outros também que foram presos com esses armamentos, e a gente volta a solicitar a participação da população no nosso trabalho, Paco. Pode ligar 181 para fazer a denúncia, o nome será mantido em total sigilo, porque essa parceria entre comunidade e polícia tem dado bastante certo. O Independente, o Galo Elétrico, jogará em casa nesta sexta-feira e enfrentará o Carajás no Navegantão. Pois é, e amanhã o Independente enfrenta em casa o Carajás. A gente vai conversar com o Jorge para ter mais informações, porque é uma grande partida, né, Jorge Barros? E claro, a expectativa é sempre muito positiva. É isso, é um jogo importantíssimo. Um dos jogos mais importantes do Independente será amanhã, né, sexta-feira, e contra a equipe do Carajás. Aí a gente explica detalhadamente por quê. Porque o Independente está com 9 pontos e os demais, o vice-líder, por exemplo, né, no caso o Castanhal, como também, né, o Águia de Marabá, estão com 7. Mas importantíssimo falar que o Independente tem 2 jogos agora. Joga nessa sexta contra o Carajás e na terça contra o Paysandu. Depois segue aí a trajetória, terminando a primeira fase jogando contra o Itupiranga lá em Marabá. Então, é importante que o Independente vença essa partida, que vai, por exemplo, a 12 pontos e praticamente já fica pelo menos como o melhor terceiro colocado de toda a primeira fase do campeonato. Aí define a sua classificação para a próxima fase e confirma contra o Paysandu na terça e só vai jogar fora contra o Itupiranga já para cumprir tabela. Então,
É um jogo importantíssimo, o técnico da Manabe já está, inclusive, correndo contra o tempo justamente com a diretoria para que possa regularizar o jogador Jefferson, o Gerinha, né, que chegou agora há pouco tempo, estava no Motoclube, foi contratado exatamente para esses 3 jogos, com um acordo com a diretoria, e o Galo se reforçando exatamente para que possa, nessa reta final, estar muito mais forte na competição. Jorge, como é que anda a questão da escalação? Independente mantém o mesmo ou será que vai haver algumas alterações? O técnico Sumanabes costuma não mexer muito, tanto na ideia de jogo, no padrão de jogo, né, no 4-4-2, como também na formação tática, né? Principalmente no que diz respeito a sequência que dá para os jogadores. Sempre vem mantendo ali naquela formação e com mesmos atletas. Às vezes, as mudanças que houve durante o campeonato foi exatamente por lesões ou cartão, no caso do Rafael Vioto, que foi expulso. Contra o Bragantino não participou, já retornou e com isso já está com o seu plantel praticamente cheio, né? Com a volta do Jari, com a volta do Marcos Vinícius, atacante, e também de outros jogadores que possam até mesmo reforçar o elenco, né? Não mudou aí um pouco mais um padrão de jogo, principalmente no setor defensivo, colocando o Yuri para ganhar altura, principalmente nas bolas aéreas, e tirou o técnico, no caso, o jogador mais técnico, que no caso é o Ezequias. Mas o time ganhou uma postura muito maior, principalmente no que diz respeito à bola aérea. O Independente está muito mais forte em relação a isso. Agora tudo indica que nós teremos uma grande partida. Com certeza. Primeiro porque a gente pede que não chova, né? A gente sempre vem falando, né, no decorrer dos nossos comentários e também de transmissão, que o Independente joga muito melhor no campo seco, né? Quando chega assim, chove muito, por exemplo, o campo fica pesado, fica o Independente assim, um pouco mais aquém daquilo que a gente realmente até pode pensar, né, como rendimento, né? E o time é muito leve, mas a gente pede para São Pedro, né, que realmente ajude o nosso Galo nessa partida, né, que consiga realmente ter aí um campo mais leve e um time mais leve para que possa ganhar o Carajás. Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E não esqueça de estar acompanhando a transmissão que vai acontecer ao vivo pelo Sistema Floresta de Comunicação. E aqui no TJ Regional você confere os melhores lances dessa partida, que a gente espera, claro, que o Galo saia com a vitória. Uma ação civil pública determina que o Estado realize tratamento de hemodiálise no Hospital Regional de Tucuruí. A ação civil pública foi movida pela Defensoria Pública. A decisão liminar foi concedida pelo juízo da Primeira Vara Civil e Empresarial de Tucuruí. Principalmente nesse momento de infecção por Covid, que essa doença ela ataca de maneira muito forte o rim dos pacientes. Então esses pacientes, principalmente aqueles que adquirem a forma grave da doença, acabam necessitando de um suporte, de uma terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise. E, infelizmente, nós não temos aqui no Hospital Regional de Tucuruí esse serviço médico. E, por conta disso, muitas pessoas precisam ser reguladas para outros municípios, seja Belém, Ananindeua, Amarabá. E, em algumas situações, esse paciente não tem um quadro clínico que permita essa transferência e, por conta disso, acaba evoluindo a óbito. Então, a Defensoria Pública atenta a esse problema, né, que surgiu principalmente agora em razão da pandemia da Covid-19, ingressou com uma ação judicial contra o Estado e foi concedida uma liminar no sentido de que o Estado venha a fornecer 2 equipamentos que são máquinas portáteis de hemodiálise para serem instalados lá no ambiente da UTI do Covid. E não só esses equipamentos, mas os demais equipamentos necessários para o funcionamento dessa máquina, também os insumos necessários, os profissionais para operar esse tipo de equipamento. E isso é algo de curto prazo, né? É uma decisão que deve ser executada, implementada no prazo de 30 dias. Mas também nós pedimos que fosse feito por parte do Estado um estudo para a implementação do serviço de terapia renal substitutiva, aquele serviço fixo, que atende não os pacientes agudos que estão acometidos de Covid, mas aqueles pacientes que têm um problema renal crônico. Então, a Justiça também determinou isso, que o Estado apresente esse estudo em um prazo de 30 dias, explicando etapa por etapa o cronograma de execução, de maneira que o serviço fixo venha a ser implementado em um prazo de 1 ano. Então, nós vamos ter uma solução de curto prazo, que são essas 2 máquinas portáteis de hemodiálise para UTI Covid, e vamos ter a possibilidade de, no longo prazo, termos um serviço fixo de hemodiálise aqui no Complexo Regional do Hospital de Tucuruí.
E também para embasar esse pedido, nós fizemos a solicitação, e a Justiça também deferiu isso, que fosse apresentado pela SESPA, que é a Secretaria de Estado de Saúde Pública, um estudo com a estatística de todos os pacientes que necessitaram desse serviço, não só em Tucuruí, mas também em Novo Repartimento, em Pacajá, no Breu, em Goianésia, em Jacundá, para que nós viéssemos a demonstrar efetivamente a necessidade desse serviço de hemodiálise aqui na nossa cidade. Até porque todos esses municípios dependem do Hospital Regional de Tucuruí. Exato. O complexo hospitalar do Hospital Regional de Tucuruí, ele atende a esses 7 municípios, aproximadamente 409 mil habitantes. E nós sabemos que fazer regulação para outra cidade, para o paciente receber esse serviço de hemodiálise é muito complicado. Primeiro, gera despesa, porque tem que ter ambulância, às vezes até mesmo é uma UTI aérea, tem que ter o profissional para estar acompanhando aquele paciente. Envolve despesas com TFD, às vezes também complica a situação do paciente, porque nem sempre ele pode ser transferido e às vezes acaba, como dito, evoluindo a óbito por conta disso. Envolve também um desconforto para esse paciente que vai ter que estar fora ali do ambiente familiar, não vai poder estar sendo acompanhado ali pelos seus amigos, pelos familiares. Envolve uma série de elementos que só demonstram a ineficácia desse método de regulação para o paciente que precisa desse serviço aqui na nossa região. Vamos ao boletim diário do Covid-19. Com 52 casos a mais, vamos ao boletim diário do Covid-19. 4.093 testes rápidos negativos, 130 descartados, nenhum em análise. 4.562 recuperados, 582 monitorados, 745 altas, 186 óbitos e 4.920 confirmados. Assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá.